Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara e Nefe, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Boa noite, pessoal. É um privilégio estar com vocês aqui nessa live especial, junto com o pessoal do Linha Sobre Linha. Eu me chamo Adriano de Menezes, do canal Que Firme Alicerce, e eu estou aqui hoje com o Gustavo Rodrigues e com o Ed Souza. Bem-vindo, pessoal. Se apresentem aí. Obrigado, Adriano. Boa noite a todos. Então, meu nome é Gustavo Rodrigues, sou o idealizador aí do Linha Sobre Linha, e que é a página, né? E agora o podcast há um ano aí com meu amigo Ed Souza. Estamos aí animados para um bate-papo bem interessante. Beleza, deixa eu passar a ficha técnica aqui do Gustavo. O Gustavo tem 39 anos, nascido em Minas Gerais. Ele é formado na área de meio ambiente e segurança do trabalho. Ele trabalha nessa profissão de técnico ambiental e de segurança do trabalho. Ele está solteiro, se batizou em 1999. Ele tem o irmão e a mãe, que já é falecida, como membros da igreja também. Serviu missão em Porto Alegre Norte de 2002 a 2004. Já serviu como missionário de tempo integral, professor do Instituto do Seminário, presidente do Coro de Elders, presidente da Escola Dominical, secretário da Estaca e líder de missão da ALA. Os hobbies dele: jogar basquete, ler fotografia, cozinhar, fazer trilha e fazer live com a gente. Ed Souza, com você. E aí, pessoal, boa noite para todos e para todas, né? Privilégio aqui ser convidado pelo irmão Adriano de Menezes nessa iniciativa bacana que ele teve de reunir a gente para bater um papo com vocês hoje à noite. Esperamos que o tempo que a gente vai passar juntos aqui seja proveitoso, né? Tá aí meu brother também, Gustavo Rodrigues, e eu tô com ele já, como ele falou, há um ano nesse podcast, que para nós tem sido um prazer fazer, né, Gustavo? Tem sido realmente muito deleitoso. Bacana. A ficha do Ed. O Ed Souza tem 41 anos, também de Belo Horizonte, graduado em letras, está se graduando também em tradução e interpretação, professor, músico, ator de dublagem, casado e selado, pai de 2 filhos, membro desde 1994, fez missão em São Paulo Sul de 2000 a 2002, já serviu como missionário dos serviços familiares, tem como hobbies a falcoaria. Eu nunca imaginei que ia conhecer alguém que fizesse falcoaria, né? Também gosta de basquete e de cinema. Muito legal estar com vocês, meninos. Espero que a nossa conversa seja proveitosa, né? Então, vamos dar início à nossa discussão. A gente escolheu como tema hoje, para falar com vocês, o simbolismo, né? A simbologia, a linguagem simbólica no Evangelho de Jesus Cristo. E, para começar, eu sei que vocês prepararam aí várias coisas para a gente, né? E eu estava aqui estudando algumas coisas também, estudando o material da igreja, estudando outros livros também que falam sobre simbologia. E uma coisa que me intrigou muito, né, nesse estudo que eu fiz foi a respeito de como as civilizações antigas e as religiões e os símbolos estão relacionados, né? Então eu queria começar falando sobre isso com vocês, né? Como esses símbolos estão relacionados com as antigas civilizações e com as religiões que deram origem a essas civilizações. Vamos lá. Então, o Elder Whitsu, né, que foi membro do Coro dos 12, John A. Whitsu, ele tem até um artigo muito interessante de uma Liarrona, já bem passada, que ele fala, ele chama isso de padronismo. E esse padronismo é o quê? É um padrão que a gente pode ver em diferentes religiões, ou até mesmo grupos, né? Tem um exemplo, a maçonaria,
e culturas de povos diferentes, de épocas diferentes. E esse padrão a gente pode remontar do início, quando o Senhor revelou o Evangelho a Adão e Eva, e deu o mandamento para que eles ensinassem os princípios, as ordenanças do Evangelho aos seus filhos. Isso a gente pode ver lá no livro de Moisés. Só que a gente vê lá também que muitos dos filhos de Adão e Eva, né, a posteridade deles ali, decidiu seguir outros caminhos. E começaram também a ter suas próprias religiões, suas próprias formas de adoração, suas próprias divindades. Mas há um certo resquício da verdade que permeia ali as religiões, os povos, os costumes. E por isso, às vezes, a gente encontra coisas parecidas, né? Que a gente vê nas escrituras, no templo, em outros lugares também. Então, ele chama isso de padronismo, que é algo bem interessante assim, de a gente pensar. E exemplos são diversos. Tem muito exemplo interessante. Como a gente acredita, né, que todas as pessoas vieram de Adão e Eva, como você disse, então todas as civilizações também nasceram a partir deles. E quando a gente olha para essas civilizações, é interessante a gente notar que eles falam, como você disse, nesse padronismo, né, de várias coisas comuns. Por exemplo, a relação do ser humano com a morte, a relação do ser humano com o nascimento, né, com a caça, né, com a natureza. Né? Então a gente vê esses símbolos se repetindo aí em todos os lugares do mundo, nas primeiras civilizações, no Egito, na Ásia, na América do Sul, na Mesoamérica. A gente vê várias coisas se repetindo dessa forma. Ed Souza. Só um comentário. Eu achei aqui a Rona, de fevereiro de 2007. Tem um artigo chamado assim, Qual a Razão dos Símbolos? E aí ele fala lá sobre isso aí. Muito interessante, eu recomendo a leitura. Excelente. É só um complemento mesmo do que o Gustavo falou, né? A linguagem simbólica dos símbolos, quando a gente fala por uma perspectiva didática, e eu falando agora como professor, ela entra justamente na questão de você ajudar o indivíduo a entender melhor o ensinamento e para que aquele ensinamento se fixe na mente e no coração dele, né? Tem um acadêmico que já faleceu, o Elder, na verdade ele não foi Elder, né? O nome dele é Joseph Fielding McConkie. Ele foi filho do Bruce R. McConkie e neto do Joseph Fielding Smith. Então o homem era fraco, não. E ele produziu muito também, enquanto ele foi professor de escrituras lá na BYU. E tem um livro que ele escreveu chamado Gospel Symbolism, que é simbolismo do Evangelho, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que está em inglês, né? Não foi traduzido ainda. Mas tá barato, tá R$17,99 para quem quiser comprar esse livro pelo Amazon. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a capacidade didática dos símbolos, né? E fala até por que Deus usa símbolos para ensinar, né? Justamente para que, aquilo que eu falei, para que o ensinamento se fixe na mente e no coração das pessoas. E Deus não está presente conosco fisicamente o tempo inteiro, então ele precisa de um elemento prático nosso do dia a dia para usar isso, né? Então isso vai se espalhar, o ser humano se apropria disso, né? Adão e Eva recebem isso no jardim, recebem depois do jardim, eles preservam isso de uma forma muito sagrada. Infelizmente existe uma corruptela desses símbolos com o passar do tempo, a gente sabe que houve isso, né? E isso foi ampliando, isso foi ganhando outras nuances, outras características, até se desenrolar no que nós temos hoje aí, né? Mas é interessante como até hoje, né, passados milênios que o Senhor instituiu isso por meio dos nossos primeiros pais, ele ainda continua usando símbolos para nos ensinar e para fixar a palavra dele em nossas mentes e nossos corações. É legal que o Ed já falou sobre o porquê do Senhor usar símbolos, né? Então, já passo essa pergunta aí para o Gustavo também. Gustavo, falando agora, indo para o Evangelho, né? De fato, diretamente, por que o Senhor usa de símbolos para poder comunicar o Evangelho? O Ed falou muito bem, né? Os símbolos, eles são uma linguagem universal,
você consegue, por meio de símbolos, falar com pessoas de diferentes lugares, com diferentes idiomas, diferentes formações, e, além disso, o símbolo ele fixa, né? Consegue fixar mais na mente da pessoa ideias, conceitos abstratos. Por exemplo, se eu falar de semente aqui, né, um grão de mostarda, a gente lembra da fé, que Cristo ensinou, comparou com um grão de mostarda. E outras coisas, né? Então, isso fixa mais na mente das pessoas. Mas, por outro lado, também, uma vez os discípulos questionaram Cristo sobre as parábolas, ele deixou claro também que era uma forma dele ensinar e somente aqueles que estavam preparados compreender. Assim, ele, de certa forma, não jogava pérola aos porcos, né? Não jogava as riquezas do evangelho para pessoas que não iam ligar para essas verdades e acabariam tendo uma condenação maior por receber algo que elas não iam se importar. Então, também, o simbolismo você extrai se você buscar realmente compreender aquilo ali. Senão, só vai ver figuras, alguma coisa desse tipo. Então, o simbolismo tem essa capacidade, né, de tornar mais poderosa a mensagem que se queira passar. Acho muito mais potente do que, né, o blá 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 de várias palavras ali. O Salvador usava isso com maestria, né? É legal que isso que você falou, porque ele sempre falava assim, né? Quem tiver para ouvidos para ouvir, que ouça, né? Ele sempre encerrava as parábolas com essa frase, justamente para dizer isso, né? Olha, se você tiver com seus ouvidos espirituais abertos, aí você vai entender. Né? E às vezes até ali ele se dava o trabalho de explicar, né? Mas às vezes não também. Né? Então aquilo ficava para ser, de fato, recebido através do Espírito. Muito bom. Eu trouxe para vocês aqui, para nós, para essa discussão, né? Algumas palavras do Elder Joseph Field McConkie, né? Que ele diz o seguinte: os símbolos são a língua universal, como o Ed disse, e os símbolos dão cor e força à linguagem ao mesmo tempo que aprofundam e enriquecem nosso entendimento. Os símbolos permitem-nos dar forma conceitual às ideias e emoções que de outro modo não poderiam ser expressas em palavras. Eles nos levam para além das palavras e nos proporcionam eloquência na expressão de sentimentos. A linguagem simbólica oculta certas verdades doutrinárias dos iníquos, como o Gustavo disse, impedindo assim que coisas sagradas sejam ridicularizadas. Ao mesmo tempo, os símbolos revelam a verdade às pessoas espiritualmente alertas. Os símbolos são a linguagem na qual todos os convênios do Evangelho e todas as ordenanças de salvação foram reveladas, do momento em que somos imersos nas águas do batismo até o momento que nos ajoelhamos no altar do templo com a pessoa em que escolhemos. Na ordenança do casamento eterno, todo o convênio que fizemos estará escrito na linguagem do simbolismo. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa linguagem simbólica que está incutida dentro das cerimônias da igreja, né? O que vocês têm aí para falar para a gente a respeito disso, né? Sacramento, batismo, ordenanças do templo, por que e como essas coisas estão inseridas dentro da nossa religião. Novamente, esses símbolos estão aí presentes desde que o Senhor instituiu, trouxe, disponibilizou o Evangelho para os seus filhos, né? Começando ali com Adão e Eva e dali para frente. Ao contrário do que muita gente possa parecer, o batismo desde então sempre existiu, né? A ordenação ao sacerdócio sempre existiu, o dom do Espírito Santo, por imposição de mãos, né? Sempre existiu. As ordenanças templárias, de certa forma, sempre existiram também. E, curiosamente, muito peculiarmente, o sacramento também existiu. A gente sabe que os grandes patriarcas, né, a gente vê isso com Abraão, né, Isaac e Jacó, vemos também com outros depois dele, o sacrifício de animais, né? Mas há indícios de que, paralelo a isso, o sacramento também existia, né? E aí um pode perguntar, mas como que duas ordenanças simbolizando praticamente a mesma coisa existiam? Bom, a gente tem que lembrar que o Senhor trabalha não com uma só testemunha, ele trabalha com mais de uma testemunha, com mais de um meio de fixar o ensinamento dele para nós, de pregar a sua verdade para nós. Então, por exemplo, quando você tem o evento de
Melquisedeque sendo recebido ali por Abraão e ele ministrando vinho e pão naquele encontro, você pode imaginar, Ed Souza, mas pão era uma comida muito comum, aliás, era a base alimentar do povo semita, e vinho era a bebida deles da época, correto? Mas é muito peculiar, porque ele podia ter servido água ao invés de vinho, né? Ele podia ter servido água, que era, inclusive, muito mais interessante, visto que eles viviam em uma área bem árida, né? Bem quente, e água realmente era um item precioso para eles. Então, essas coisas sempre existiam, né? Esses simbolismos sempre existiam, e a verdade é que nós temos isso em nossa igreja, né? Em sua plenitude, por assim dizer, pelos mesmos propósitos, né? Sacramento, para lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo. Para os povos antigos, era para ter a mente voltada para aquele sacrifício que aconteceria, né? Então, eles tinham uma mente proativa, né? Eles viam aquilo que tinha acontecido. Hoje, nós temos uma mente retroativa, a gente pensa no que aconteceu e como que isso influencia a nossa vida. Mas o significado é o mesmo, né? O sacrifício expiatório de Cristo, o pão simbolizando a carne, o vinho, que hoje nós usamos a água, e na verdade não importa o que se come ou o que se bebe, como diz Doutrina e Convênios, né? Desde que você lembre do corpo e do sangue de Cristo, o sacrifício dele. O batismo é por imersão, a própria palavra indica isso, né? O original do grego indica isso, né? Indica imersão para purificação, né? E uma coisa interessante é que o Salvador ele usa esse termo de uma forma diferente, né? Em uma passagem que Pedro se propõe a fazer tudo que o Salvador queira, estar com ele em todos os momentos, e o Salvador falou, olha, eu tenho um batismo que vós não conheceste, né? Que não podeis também estar nele. E Pedro diz, não, eu quero, eu posso, eu vou. E você pode pensar, poxa, mas Cristo tinha sido batizado lá, do que ele está falando? Está falando justamente sobre isso, sobre uma mortificação, né, de um processo em que ele padeceria para ele depois ressurgir novamente. Então, esses símbolos estão aí presentes em toda a nossa liturgia, vamos usar essa palavra, né, embora ela seja diferente no contexto aí, mas para esse mesmo propósito, né, continuando com os seus propósitos didáticos. Agora, as ordenanças templárias, que a gente vai preservar o caráter sagrado delas, e quem é investido vai saber, estão aí, né? Ser investido, ser lavado, ser ungido, tudo isso tem o mesmo sentido da época dos grandes patriarcas, né? Nos preparar para eventos futuros, para receber bênçãos futuras e para nos credenciar nessa vida a receber o Espírito e o segundo Consolador também, que é Cristo, né? Diante de você seguir, tem uma pergunta aqui para você, do irmão Adriano Pereira. Ele diz assim, mas não foi Cristo que instituiu o sacramento? Muito já que bem. Você falou, já falou aí do passado aí do sacramento, você pode dar aí uma elucidação para a gente? Antes de passar a palavra. O que acontece? Isso ainda é assunto de discussão na academia, tá? Cristo, sim, instituiu o sacramento, ele colocou o sacramento talvez de uma maneira fixa na mente dos seus apóstolos ali. Vocês têm que lembrar que no ano 33, né, da Era Comum, muitas coisas que os judeus aprenderam lá atrás, aquilo foi se perdendo com o tempo, inclusive o nome do Senhor, tá? Eles aprenderam o nome do Senhor e por conta de uma má interpretação das Escrituras, eles esqueceram o nome do Senhor. Eles começaram a trocar o nome do Senhor por outras palavras e esse nome, aos poucos, ele foi sendo esquecido pelo povo. E o Salvador teve que mostrar para eles novamente quem era o Pai, porque ao invés de aproximar-se de Deus, eles estavam afastando. Então, quando a gente fala que ordenanças como o sacramento poderiam ter existido desde a época dos grandes patriarcas até Cristo, isso não deveria gerar surpresa para nós. Lembra que o batismo também já era praticado por João Batista? Né? E, curiosamente, se você pegar ali a transição do Velho para o Novo Testamento, pelo menos na Bíblia que a gente tem, você não encontra nada explicando por que de repente, lá em Betebara, tem um homem com pele de camelo cingindo seu corpo fazendo batismos, sem contexto nenhum. E nenhum dos evangelhos sinóticos você vê uma explicação para isso. Que na época de Elias, ou na época de Ezequiel, ou na época do cativeiro babilônico, ou na época de Saul e dos reis de Israel, se praticava o batismo, mas a gente sabe que no Templo de Salomão tinha uma pia para isso, né, Gustavo? Existia uma pia para lavamentos, essa pia ficava sobre 12 bois. Ah, mas era para lavamento dos sacerdotes. Sim, mas era o batismo.
Era uma cerimônia de purificação. E outra coisa, o lava-pés que a gente vê Cristo instituindo lá, também na mesma cerimônia, na mesma ocasião, já existia. Aquilo ali era uma convenção para você receber a pessoa na refeição da sua casa, porque a terra da Palestina, como é até hoje, é muito empoeirada. Então se lavava os pés dos convidados como um símbolo até de honra. Lembra que Cristo foi recebido na casa, eu não vou lembrar o nome agora da pessoa, não sei se é Simão, eu não lembro o nome do fariseu, em que ele não lava os pés de Jesus. Declaradamente ele dizendo, olha, você está vindo aqui, mas você não é tão bem-vindo assim. E entra uma mulher e lava os pés de Jesus com as lágrimas, né? Pois é, lavar os pés era uma honra, era você trazer a pessoa para si, né? Você é a Maria de Betânia. Isso, muito bem. Mas tem a casa lá do homem onde ela foi, que eu não vou me lembrar agora. Simeão. É alguma coisa assim, coisa assim. Aliás, Simão e Simeão o nome é o mesmo, só muda. A variação é pouca só para não haver confusão, igual Jesus e Josué, né? É o mesmo nome, só que a forma latina prevaleceu para fazer uma distinção mesmo, né? Sim, e essa ordenança do lava-pés ainda existe, né? Ela tem um contexto bem definido aí e tal. Então, basicamente é isso, irmãos. As ordenanças, embora elas não estejam explicitamente no Velho Testamento, elas existem lá. E aí, esses exemplos que eu dei provam que não é porque a ordenança de repente aparece no Novo Testamento que ela é só do Novo Testamento. Não, ela já existiu. Os nefitos provavelmente eles já partilhavam pão e vinho, porque eles viviam a lei de Moisés e viviam a lei maior. Então, certamente eles viviam as duas ordenanças, né? Faziam os sacrifícios, que era exigido deles, e também eles usavam dos sacramentos. Se a gente estivesse hoje vivendo a lei de sacrifício, provavelmente, ao invés de pagar o dízimo, a gente também estaria queimando um cordeirinho, um cabritinho sem mancha lá no altar. Entende? Então, é basicamente isso aí, tá? Só comentar, o tabernáculo, né? E os templos posteriores na antiga Israel, eles tinham 12 pães, que ficavam numa mesa, né? E a tradição judaica diz que também havia ali vinho. Era o sacramento? Não exatamente, mas era já uma prefiguração do que viria a ser depois a ordenança do sacramento. Mas nada daquilo era aquele pão. Novidade, né? Oi? Os sacerdotes comiam aquele pão. Comiam, até Davi comia daquele vinho. Que trocavam, né? Cada semana eles trocavam e o pão antigo era alimento ali para os sacerdotes, que é um ato bem sacramental, né? Muito bem, só para a gente terminar essa parte do sacramento, eu me recordei que o presidente da Ellen Ed Oaks, no passado, ele fez um discurso falando sobre o sacramento, um discurso belíssimo, e ele fala, né, que o sacramento substituiu a ceia do Cordeiro Pascal, né? Então, eles já partilhavam do Cordeiro no passado também. O que a gente faz é a mesma coisa, só que em vez de comer o Cordeiro propriamente dito, a gente come da carne e do sangue do Cordeiro, que é Cristo. Já é um símbolo dentro de um símbolo. A gente ainda come do Cordeiro, só que agora de uma forma mais festiva, né? Mais light. E é muito interessante pelo seguinte, porque Cristo pega ali da ceia pascal, né? O elemento do pão, do vinho, que a tradição judaica são 4 taças, né, de vinho. Provavelmente foi a última taça, que era a taça chamada da redenção, né? E o cordeiro, obviamente, embora tivesse provavelmente a carne do cordeiro lá, ele não precisa instituir, porque ele é o próprio cordeiro. E havia as ervas amargosas, que eles colocavam, ervas bem amargas, e também água com sal, para lembrar as lágrimas do tempo de escravidão. E tudo isso Cristo deixa de lado. Por quê? Porque ele toma sobre si as nossas dores. Então, todo aquele simbolismo dos judeus lá, né, além do cordeiro, do vinho, comendo as ervas amargosas, ele não coloca no sacramento. Porque o sacramento ele é doce, né? É o vinho doce da redenção que Cristo nos oferece. Então, a erva amargosa, ela fica de lado, porque ele tomou sobre si, né? Todas as nossas dores, enfermidades. Então, tudo é simbolismo. Como eu falei, é simbolismo em cima de outro simbolismo. Eu ia falar sobre isso, da taça doce e da taça amarga, né? Ele toma a amarga, né? E nos oferece a doce. Mas os vinícolas tomarão os resíduos de uma taça amarga, segundo o Alma Corianto, eles vão tomar. Exatamente. Porque não recebe a dele, né? Hoje a gente toma água, né? E Cristo também falou que ele era água viva, né? Então é interessante ver como a quantidade, né,
gigantesca de símbolos inseridos dentro de outros símbolos, dentro de outras ordenanças, né, que pertencem à nossa liturgia, como o Ed falou, né? A nossa religião, o cristianismo, né, que também é uma restauração da fé judaica, né, também dessas várias mudanças que ocorreram, é muito simbólico, né? Isso é muito bacana e muito legal. E agora tem outra pergunta aqui, do irmão Rafael Rodrigues, que participou da minha última live, ele está aqui no Escrituras Sud, perguntando o seguinte: os símbolos podem ter aplicações diferentes conforme a época e contexto, certo? E aí, o que vocês têm a dizer para responder ao nosso amigo Rafael Rodrigues? Deixa o Gustavo responder, eu vou pegar uma água para mim rapidinho. À vontade. Muito bom. Exatamente, né? Os símbolos, eles variam de acordo com a época, de acordo com o povo que está utilizando. E um exemplo que a gente tem disso, né, nas próprias escrituras, quando fala ali o símbolo da serpente. Lá em Gênesis, Satanás, ele é simbolizado por uma serpente, que até o livro de Mormon fala, né, astuta, né? Satanás é a serpente astuta. Mas, ainda no Velho Testamento, a gente tem um exemplo de Cristo, né, quando o Senhor ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste, e os israelitas haviam, pela sua rebeldia, sido mordidos por serpentes venenosas, o Senhor ordena que eles olhem para a serpente de metal, e aquele que olhasse ficaria curado. Uns são curados e outros ainda ficam na teimosia e morrem. E é um simbolismo de Cristo, né? Aquele que olha para Cristo, busca, é curado. Outro exemplo, na própria Escritura, Isaías cita Satanás, né, Lúcifer, como sendo a estrela da alva ou estrela da manhã, né? Aí, no caso, é Lúcifer mesmo, né? O Lúcifer pré-mortal, tanto que o nome Lúcifer é o portador de luz. Ele era um filho nobre, um espírito grandioso, ali dentre os filhos espirituais do pai, mas caiu por rebeldia, foi expulso da presença do pai, se tornou uma estrela decadente, né? Caiu. Mas lá em Apocalipse é o próprio Salvador que se apresenta como sendo a estrela da manhã. A resplandecente estrela da manhã, né? Ele se apresenta assim para João. Então, os símbolos variam até mesmo nas próprias escrituras. Essa estrela da manhã, por exemplo, né? Os estudiosos identificam ela como sendo o planeta Vênus. Então, não seria bem uma estrela, né? Mas é o ponto mais luminoso no céu. Então, é um símbolo ótimo para Cristo, né? Você olhar ali para a luz que é Cristo, no meio das trevas que é o mundo que nos rodeia. E a estrela da manhã, ela tem esse nome porque ela é a mais brilhante ao amanhecer e é a última que desaparece do céu. E no templo de no templo de Nauvoo, quem quiser pode pesquisar lá, procurar as janelas do templo, os vitrais, você tem uma estrela de 5 pontas, que ela simboliza essa estrela da manhã. Críticos da igreja pegam isso e falam assim: este é um pentagrama, que é usado no satanismo, né? E não é nada disso, é a estrela da manhã. Né? Tem declarações, acho até do arquiteto falando isso, né? Que o propósito é representar a estrela da manhã. Agora, nada impede que um outro grupo pegue aquele símbolo e dê uma outra atribuição. Quem já viu o Código da Vinci deve lembrar lá da cena eu gosto muito dessa parte, né? Do professor lá, Robert Langton, interpretado pelo Tom Hanks. Ele dá uma palestra, ele coloca lá vários símbolos, mas ele só pega uma parte da figura. E aí ele pega o tridente lá e pergunta o que significa. Um fala que é o garfo lá, o tridente de Satanás. Aí ele mostra que é o garfo, o tridente, né? Do Poseidon. Ele pega uma cruz lá e outras pessoas pensam que é a suástica nazista, mas ele mostra que é um símbolo religioso oriental. Então, símbolos podem variar de acordo com a época, de acordo com a pessoa que está usando, e a gente tem que entender isso. Os símbolos são bem flexíveis nesse sentido aí. Muito bem, muito bem. Excelente. Eu trouxe aqui uma citação do presidente Russell M. Nelson, que ele diz assim, já que o Gustavo falou sobre o templo de Nauvoo, né?
Todo templo é uma casa de aprendizado, ali somos ensinados à maneira do mestre. Seus métodos diferem dos de outras pessoas. Seu modo de ensinar é antigo e rico em simbolismo. Podemos aprender muito ponderando o que cada símbolo representa na realidade. Né? Então, como o Ed Souza falou, a gente não vai falar, obviamente, das ordenanças do templo, né? Mas o Gustavo falou muito bem sobre esses símbolos que são encontrados na arquitetura dos templos. Né? Os nossos templos têm essa rica arquitetura que mostra muitas coisas por meio dessa parte física, né? Esses símbolos que são importantes para a nossa crença. Né? No mesmo templo de Nauvoo, a gente encontra lá a Sunstone, né? Que é a pedra solar, com aquele sol bochechudo, né? Tem um rosto engraçado, né? Que simboliza ali o reino celestial. No templo de Salt Lake, a gente tem a estrela polar, né? A constelação da Ursa Maior, que mostra, né? Que é Cristo, né? Um símbolo para Cristo. Então, os templos estão cheios de construções, né, arquitetônicas que remetem a esses simbolismos que são importantes. E já que a gente está falando sobre Jesus Cristo, né, eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos símbolos de Cristo. Né? Cristo, ele se identificou como muitas coisas, né, como o Alfa e o Ômega, como o princípio e o fim. Ele disse que ele era o Cordeiro, ele disse que ele era o Leão de Judá. Né? Então, que outros símbolos e por que Cristo se refere-se a si mesmo por tantos nomes e tantos símbolos? Bom, a começar pelo nome dele mesmo, né? Que o nome dele, como ele se identificou a Moisés, né? Voltando lá para o capítulo 3 de Êxodo. Como que eu vou te identificar para quem eu vou falar, né? O Moisés perguntou para o Senhor, né? Porque é um povo também que 400 anos já devia ter esquecido, era muita coisa, apesar de que alguma coisa eles ainda viviam. O Senhor falou, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a voz, né? E esse nome é o que significa Yahvé, né? Ou Jeová, aquele que existe por si mesmo, né? Então, quando eu falo nas escrituras, no Novo Testamento, né? Repetidas vezes, eu sou, ele não está só dizendo, olha, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o pão da vida, ele não está só dizendo o que ele está dizendo assim, o Deus, eu que sou Deus, aquele que existe por si próprio, sou aquele que vou te dar vida, sou aquele que sou a fonte de águas vivas e tudo. Então, ele não está só usando ali de soberba, querendo se colocar acima dos outros, não, até porque Cristo é o maior símbolo de humildade, mas ele está declarando a autoridade que ele tem, inclusive, a autoridade essa que ele recebeu do pai dele, né? Então, é uma maneira dele mostrar para nós quem ele é de fato, né? Eu sou. E nós precisamos entender esse nome e o poder que esse nome tem, que esse título de Cristo tem, que inclusive é pouquíssimo mencionado, mesmo até no Novo Testamento, e que nós precisamos resgatar, porque é assim que ele se identificou para os povos antigos, ali do Velho Testamento, e quando ele chegou no Novo Testamento, ele falou, sou filho de Deus, e eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso aí é fato. Então, a gente tem que começar a aprender por esse título aí. Talvez o Gustavo queira complementar. Eu vou querer. Tem uma coisa interessante, né? Segundo Nef 11, versículo 4, final, fala assim, todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolos dele, falando de Cristo, né? Todas as coisas. Eu acho interessante a gente prestar atenção nisso. São todas as coisas. Ele não fala algumas coisas, são todas as coisas. Se nós pegarmos as escrituras, nós vamos ver que as escrituras elas não têm muitos símbolos. Elas têm uma imensidão de símbolos. Muito mais do que muitos símbolos. E muitas coisas apontam para Cristo. Basta a gente ter, como o Adriano falou no início, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Por exemplo, né? A gente está falando aqui do nome, até eu li no comentário ali, né? Falando que o nome Jesus, o nome Josué tem o mesmo significado, né? Jesus, ali a versão vem do grego, Josué do hebraico, mas é o mesmo nome. Se a gente pensar lá na história do Êxodo, a gente vê que Moisés levou o povo até ali na beirada ali da terra prometida, e ele se foi, né, provavelmente transladado. Quem entra com o povo
na terra prometida? É Josué, que no grego é Jesus. Coincidência? Certamente não, né? Porque é Cristo o nome pelo qual a gente pode herdar a terra prometida eterna, que é o reino celestial, né? A exaltação no reino celestial. O outro exemplo, né? Exemplo geográfico. Jesus nasceu aonde, né? Jesus nasceu em Belém. Tem um discurso do presidente Russell M. Nelson, Nesta Terra, que chama. Muito bom. Que ele fala sobre simbolismos, né? E ele explica que o nome Belém significa a casa do pão. Casa de pão. Jesus identifica como? Ele fala, eu sou o pão da vida. A gente, Jesus nasceu em Belém por acaso? Eu sou de Belém, eu posso falar com propriedade. Aqui é a casa do pão. Casa do pão, aí tem pão bom, né? Então é isso, né? No céu tem pão. Emborreu. Mas as ordenanças, elas têm o simbolismo, né? Todas as coisas, a vida dos profetas, os detalhes das vidas dos profetas, nos leva, né, são prefigurações, protótipos de Cristo, né? Pegar o exemplo de Moisés. Moisés, quando nasceu, né, a mãe dele depois teve que protegê-lo, porque Faraó mandou matar todas as crianças pequenas ali, né? Queria ali o controle ali do povo. Jesus, quando nasce, o rei Herodes manda, né? Quando ele fica sabendo lá pelos magos que havia nascido o rei ali, ele se sente ameaçado e manda matar todos os pequeninos lá. Coincidência? Não, Moisés é um protótipo de Cristo. E assim a vida de todos os profetas, do velho, do novo. Se você procurar em Joseph Smith, você vai achar paralelos com a vida de Cristo. Então a gente tem símbolos em tudo, na vida dos profetas, lugares também são simbólicos, números nas escrituras também são símbolos, por isso a gente vê tanto o número 7, tem número 12, número 8, né, 144 mil, nada disso está ali por acaso, né? Tudo tem um símbolo, 66, a terça parte, né, que fala lá em Apocalipse, tudo isso quer representar uma coisa. E isso é maravilhoso. Se a gente quiser enxergar, a gente vai achar, a gente vai nadar no mar de oceanos que são as escrituras. Voltando só para Cristo é prefigurado desde o começo dos tempos e vai ser até o final dos tempos, né? Adão, ele é um símbolo de Cristo também, apesar dele ter transgredido no Jardim do Éden, mas ele é que dá vida à humanidade, ele está ali, ele e Eva, né? Ele dá esse início. Noé também, porque ele salva, né, a sua família, ele promove o ministro. Moisés, o próprio Moisés fala que ele, né, Israel receberia um profeta semelhante a ele, né? No capítulo 1 de Moisés, lá no Pérola de Grande Valor, o Senhor fala, né, meu filho, né, será semelhante a mim. Então já é um símbolo. E uma curiosidade aqui, quando a gente fala sobre o termo eu sou, ele aparece na Bíblia, tanto no Velho e no Novo Testamento, 300 vezes, mais de 300 vezes, referindo-se ao Salvador, referindo-se a Deus, que a gente sabe que no Velho Testamento já era o Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Os judeus, né, eles chamam esse nome, na verdade, né? Eles não chamam esse nome, né? Eles de tetragramaton. Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Sim. Vou mostrar para vocês aqui no livrinho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se vai focar. Tá bem pequeno aí, viu? Não, ele tá grande. Eu que não tô apontando certo, tá espelhado aqui o negócio. Tá aqui, ó. Ah, sim, o tetragrama sagrado, Yahvé. Isso, muito Yahweh. bem. Ele diz aqui o seguinte, né? O nome de Deus foi revelado a Moisés, mas era tão sagrado que nunca poderiam ser pronunciados em voz alta. O tetragramaton, que é essa escrita que eu mostrei para vocês, abrange as 4 letras Y, H e W e H, que formam o verdadeiro nome de Deus em hebraico, chamadas de O Nome, ou Hashem, ou Adonai, meu Senhor. Quando as vogais são adicionadas, as letras formam o nome Yahvé, como o Ed Souza falou, que alguns cristãos traduzem como Jeová. O tetragramaton foi esculpido na vara de Arão e no anel de Salomão,
ambos símbolos de autoridade. Também acreditava-se que a vara possuía propriedades miraculosas, né, a vara de Arão, e que o anel de Salomão lhe concedia poderes de adivinhação. Na Cabala, né, que é uma separação ali do judaísmo, diz que o tetragramaton significa a vida e que possui poderes mágicos e de cura. Ele é usado com frequência em amuletos e placas exibidos em sinagogas, assim como nos lares judaicos, um lembrete constante da onipresença de Deus. Então, a religião judaica, né, também tem muita coisa relacionada a simbolismos, como o Gustavo falou, dá para nadar nesses símbolos. A gente vai ver isso ano que vem, né? Eu estou ansioso pelo Velho Testamento, que a gente vai estudar no Vem Segue-me no próximo ano, e aí a gente vai poder ver esses símbolos, né? Conhecer mais sobre eles, sobre a lei de Moisés, né? Que é uma lei preparatória para a vinda de Cristo. A gente vai aprender aquela série de coisas ali que foram ensinadas para Moisés, que todos possuíam aquele caráter simbólico importante. É interessante você falar do currículo do ano que vem, que é o Velho Testamento, porque, primeiro, é um livro muito mal compreendido, principalmente para nós, membros da igreja. A gente não gosta de estudar o Velho Testamento, a gente gosta do Novo, que fala Jesus, as cartas paulinas e tal. Novo livro de Mórmon, perfeito, todo mundo faz assim com o livro de Mórmon. Doutrina e Convênios, História da Igreja, Prédio de Grande Valor, rapidinho a gente vê. Mas ninguém quer estudar o Velho Testamento. O Velho Testamento é composto por aí 1187 páginas, se não me engano. E ele é dividido em 3, né? Histórico, poético e profético. Histórico, poético e profético. Dessa parte profética, que são os profetas, Isaías e tal, 27% dessa linguagem é simbólica. E é óbvio que as pessoas, a maioria delas, não vão gostar do Velho Testamento, porque o Gustavo falou mais cedo, e é verdade, os símbolos dependem muito de vários detalhes, vários pormenores. Quer saber um? Contexto histórico, que a gente aprende no seminário, né? Que a gente aprende no instituto. Se eu não entender o contexto histórico do que está acontecendo, eu não vou realmente entender. Isaías, principalmente, que é um profeta muito proeminente, e os escritos dele estão cheios de simbolismo. Claro que se você lê Isaías hoje no livro de Mórmon, né, nos escritos ali de Nefe, você vai entender um pouco melhor, porque a gente tem aquela chamadazinha lá em cima que já explica um pouquinho, tem as notas de rodapé, que são até explicativas, bacana. Mas esse é um plus que nós temos. Agora, precisamos entender por que um é comparado com o machado, por que o outro é comparado com o cedro do Líbano, por que o outro é comparado com estrela, e por que isso, por que aquilo. São símbolos, e o Velho Testamento, se não prestarmos atenção na linguagem simbólica, a gente realmente vai ter uma leitura fatídica. Então tá aí já a nossa dica, estudem símbolos, principalmente aqueles relacionados ao Velho Testamento, para ter uma leitura proveitosa no ano que vem. Excelente. A irmã Marli perguntou aqui, né? Vocês vão abordar os símbolos do Apocalipse? Olha, é importante vocês agora vender o peixe de vocês. Que o peixe também era um símbolo de Cristo. Vai lá, venda o peixe de vocês. Já estão abordando o Apocalipse, né? Falem aí sobre o projeto dos 7 selos. Exatamente. Nós temos um podcast, né? Podcast é o quê? Assim como a gente tem aqui o canal no YouTube, né? A gente está participando de uma live no canal. O podcast é uma mídia, só que é de áudio. É como se você ouvisse um programa de rádio, né? Então, eu e o Ed, a gente bate um papo ali sobre um assunto, e a gente, geralmente, nós temos séries. E nós começamos uma série, semana passada, sobre os 7 selos do Apocalipse. Hoje nós colocamos o segundo selo, né? Cada episódio a gente vai abordar um selo do Apocalipse. Isso na página, quando a gente lança, a gente divulga lá, né? Coloca o link lá para a pessoa acessar. Então é lá, facebook.com/linha sobre linha, tudo junto. Além disso, na própria página, nós temos uma série, já bem antiga, desde 2014, eu acho, sobre os símbolos do Apocalipse. Aí, para achar ela, é só você ir lá no álbum de fotos, naquela opção fotos da página, e você procura um álbum lá que tem esse nome, Símbolos do Apocalipse. Todas as publicações estão lá dentro, e aí
toda a simbologia do Apocalipse. A gente já tem a maioria delas lá, então, por que 666, por que 144 mil, o símbolo da estrela da manhã, o símbolo dos 7 candelabros, né? Todo esse simbolismo, a marca da besta, o selo de Deus, e por aí vai, está lá. Já falamos bastante sobre esses símbolos lá. E eu adoro, né? Adoro os símbolos do Apocalipse. Eu já falei isso, o Gustavo é o Robert Landon do Brasil, né? O nosso Robert Landon. E eu queria dizer para vocês que estão aí nos ouvindo que o que ele tem feito por nós, não é porque eu sou amigo dele que eu vou falar isso, não. O que ele tem feito para aumentar o conhecimento dos santos aqui no Brasil é algo fenomenal. Não tem igual, sem paralelo. E ele faz isso de graça. Ele estuda, ele faz as anotações dele, ele lê os livros em inglês, e ele vai lá e produz material de excelentíssima qualidade, de graça, né? Ele disponibiliza para todos nós. Então, se você realmente gosta de aprender o evangelho de forma mais dinâmica e também mais esmiuçada, tá aí. Faça parte da página Linha Sobre Linha, né? Vai lá, curta a página, vai receber os posts todos, você pode ler os posts anteriores, e também comece a ouvir o Linha Sobre Linha, né? O podcast do Linha Sobre Linha. Que lá nós temos o conteúdo já passado, inclusive nós temos lá um podcast só sobre, não é fim dos tempos que chama, plenitude dos tempos, que a gente também fala sobre o Apocalipse, né? O Gustavo fala dos símbolos lá também. Então, assim, existe material bom para ser explorado aí. Tá, galera? Não fica aí no limbo achando que não tem material bom, não, que Linha Sobre Linha veio para agregar nesse sentido, viu? Eu tô aqui, eu queria deixar isso claro só por causa do Linha Sobre Linha, né? Que me trouxe até vocês e fizeram eu criar essa grande amizade com vocês. Então, eu quero agradecer, aproveitar aqui esse momentinho para agradecer pelo conteúdo excelente de qualidade do Linha Sobre Linha. Como eu falei, é pautado nas escrituras, é pautado nas palavras dos profetas vivos, né? Isso me deixa muito feliz, eu aprendo muito com vocês. Então vocês já sabem que eu sou um grande fã de vocês, né? Não preciso nem dizer isso, né? Do conteúdo do Linha Sobre Linha, tanto da página quanto do podcast. Então já vou deixar aqui o recado, como está passando aí embaixo, aí no texto aqui embaixo, ó, curta a página Linha Sobre Linha no Facebook, podcasts exclusivos todos os domingos. Né? Então todo domingo tem conteúdo novo. Hoje o Gustavo já divulgou a abertura do 2º selo aí, já tocou a trombeta, o selo já se abriu. Né? Então vamos lá ouvir, vai ser muito bacana, já está na minha lista de reprodução, eu vou ouvir já. Né? Então faço um convite aí para vocês se aprofundarem no Linha Sobre Linha. Como diz o nome da página, é Linha Sobre Linha, é assim que a gente obtém conhecimento, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, como o Senhor fala, né? E com os símbolos é assim também, né? Nós também aprendemos gradativamente, de pouquinho a pouquinho, cada dia a gente consegue retirar um aprendizado novo, reinterpretar alguma coisa que a gente entendia de uma forma e aí passa a entender de outra, né? Estudando, eu estava vendo sobre a parábola do bom samaritano, né? Eu encontrei um artigo numa Aliarona antiga falando, né? Símbolos esquecidos sobre a parábola do bom samaritano, e fala, né, que Cristo representava o samaritano, o que significava descer, o que significavam as feridas, né? O que significava várias coisas ali. Então o Evangelho, as palavras dos profetas vivos, tem muita coisa relacionada explicando esses símbolos para nós. O Adriano, só aproveitar, já que pediram os símbolos do Apocalipse, só para dar uma dica, né? Como estudar esses símbolos, umas coisas que eu aprendi, né, nesse estudo da simbologia do Apocalipse. É interessante notar que há alguns padrões na simbologia do livro do Apocalipse. Por exemplo, todos os símbolos, vamos dizer, relacionados ao mal, eles demonstram que eles são uma corruptela dos símbolos, né, e de elementos relacionados a Deus, a Cristo. Por exemplo, a gente tem no Apocalipse uma trindade, que ela é formada pelo dragão, que é Satanás, e por duas bestas, a besta do mar e a besta da terra, que agem sobre, né, a influência, sobre a direção do dragão. Ou seja, você tem uma trindade aí que é uma corrupção, né, uma cópia mal feita da trindade celestial. Porque Satanás, ele é um enganador. Ele não somente mente, ele mistura, né, escrituras com filosofias dos homens, verdades com mentiras,
porque é muito mais fácil você enganar quando você faz essa imitador. mescla. Ele imita tudo. Exato. Então, essa é uma mensagem que o Apocalipse passa. Outro exemplo, a prostituta do Apocalipse, né? Acho que é lá Apocalipse 18, se não me engano, fala o quê, né? As cores que ela usa remetem às mesmas cores que são usadas pelos sumos sacerdotes da antiga Israel, né? Ela tem lá palavras na testa, o sumo sacerdote usava, né, uma lâmina de ouro sobre a testa, e tinha lá santidade ao Senhor. Só que a prostituta fala que ela tem blasfêmias ali, né? E fala que ela é a mãe, né? Mãe de todas as abominações. Então, de certa forma, essa prostituta, ela é uma corruptela desse sumo sacerdote da antiga Israel. Uma outra coisa interessante, né? Por exemplo, Apocalipse 8 fala das trombetas, e cada trombeta ali causa uma destruição. E todas elas, o Apocalipse relata que é uma terça parte que é destruída. Uma terça parte das florestas, uma terça parte dos homens, a terça parte dos mares que fica ruim. Por que uma terça parte, né? Será que a destruição é sempre igual em tudo? É simbólico. Por quê? Porque uma terça parte é uma parte de um todo. E isso quer dizer que, embora Deus vá derramar a ira dele, né, nesses últimos dias, até ali o fim dos tempos, ela não vai ser completa. Por quê? Porque entra também a misericórdia de Deus. Essa misericórdia, ela contém essa ira, senão Deus destruiria tudo, né? Se for olhar aí como a humanidade anda até o fim dos tempos, acabaria com tudo, seria bem mais fácil. Mas aí entra a misericórdia. Então, cada coisinha ali no Apocalipse está ensinando alguma coisa, e são padrões que a gente vê que vai se repetindo, né? O 66, para os hebreus, o 7 era o número da perfeição. 70, por exemplo, é a perfeição total, né? Por isso Jesus fala, perdoar 70 vezes 7. Mas o número que é relacionado à besta é 666, é um número que não chega até o 7. Ele repete 3 vezes, mas ele não chega. Então, é um número que é associado ao quê? É uma coisa que é carnal, que é mortal, que é imperfeita, que aí são características que se adequam bem a Satanás ali e aqueles que agem sob a influência dele. Então, tudo, como eu falei, é um mar de simbolismos que a gente pode nadar nele à vontade. Eu caí aqui, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu estou vendo a pergunta da irmã Marli. Ela fala assim, hoje um grupo de WhatsApp, a questão sobre um terço, ou a terça parte dos filhos de Deus que caíram com Lúcifer. É interessante sua pergunta, porque é simbolismo também. O Gustavo falou sobre isso agora há pouco, né? Quando a gente estuda os símbolos do Apocalipse, que fala que uma terça parte da vida marinha morreu, que uma terça parte dos homens morreu, e quando fala que uma terça parte das hostes celestes caíram, está dizendo o seguinte, caiu uma parte, não um todo. Viu, irmã Marli? Então isso é simbólico, tá? Não está dizendo que exatamente, precisamente, 33,3% dos filhos de Deus foram para o Beleléu. Não, está dizendo que uma parte, e se você pegar aí o todo, você vai ver que é um terço mesmo, né? Mas é que, na verdade, é só para dizer que não caiu todos, caiu uma parte considerável, mas não foi a maioria. Tá? Então, pois não. Só para explicar isso que o Ed está falando, né, a respeito do sentido matemático, né? Porque o simbolismo numérico é usado de forma fracionada, assim, né, geométrica. É para mostrar justamente isso, que não tem uma precisão matemática perfeita de número, né? Ou seja, mas tem uma quantidade. Por exemplo, se você comprar meia melancia ali, não é como você comprar 53,5% de grama. Não, você está ali atrás de meia melancia. Você não quer saber exatamente quanto ela pesa, né? Então, com essa coisa do terço, de meio, quando essa linguagem é usada nas escrituras, essa linguagem de fração, está se referindo ali a uma porção grande, né, que não tem uma precisão matemática, mas é para levar para a nossa cabeça o conceito da ideia de quantidade, né, que não é com precisão matemática, mas de quantidade, para a gente poder ali fazer aquela comparação. Não caiu um terço, mas não foram todos, foi uma parte. Isso que o João quis dizer, né, que caiu uma parte, não caiu todo. O Senhor preservou o todo, a maior parte ficou e uma parte, né, realmente se desligou. É isso que quer dizer.
E a mesma a mensagem do capítulo 8 de Apocalipse, né? Quer dizer, Satanás consegue arrastar 1/3 das hostes. O que significa? Que o poder dele foi limitado, assim como é aqui, né? Ele não conseguiu levar tudo, né? É sempre limitado. Um exemplo clássico aqui, bem breve, né? A mulher que está grávida, que, de acordo com tradução de Joseph Smith, representa a igreja, Apocalipse 12. O dragão percebe que ela, e a escritura fala que o Senhor dá asas de águia a ela, e ela vai para o deserto, e lá ela é alimentada por 1.260 dias, se não me engano. Por que isso? 1.260 dias dá 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade do quê? De 7. É a metade. 7 é o número da perfeição nas escrituras. Então, quer dizer que o poder de Satanás, a gente sabe que a igreja no deserto é um símbolo de apostasia. Ela não ficou só 3 anos e meio, né, no período da grande apostasia. Mas isso é para mostrar o quê? Que o poder de Satanás não é perfeito e ele não é completo, que o 7 também tem o significado de plenitude, de totalidade. Ele é a metade apenas. Né? Então, o poder de Deus é maior, porque ele tira a igreja da apostasia, do deserto, e ela é restaurada, e dela nasce o Filho, que é o reino de Deus, né? Então, tudo tem um significado. 1.260 dias, por que João falou isso, né? Então, tirou esse tempo todo, né? Porque tem um simbolismo por trás ali. Excelente, muito bom. A gente está chegando aí num tempo bom de live, né? De quase 1 hora, nem parece, passou muito devagarzinho. Parece que a gente começou a conversar agora, né? Eu trouxe aqui uma citação rapidinho do elder Gerald N. Land, né, na Ensign de outubro de 86, ele disse o seguinte: procure enquadrar a interpretação de qualquer simbolismo no plano geral do conhecimento do Evangelho. Não importa quão inteligente, lógica ou engenhosa seja nossa interpretação de determinado símbolo. Se ela contradiz o que foi revelado em outros lugares, podemos presumir que esteja errada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, sobre a superinterpretação, né, a suprainterpretação dos símbolos ou a subinterpretação dos símbolos. Como a gente tem que ter cuidado com essa noção aí de equilibrar as coisas. Vocês podem falar para a gente um pouquinho sobre isso? Com certeza. Começar a falar, depois o Gustavo completa. Existem símbolos cujo significado é perpétuo. Ele não vai se alterar muito, não. Né? Por exemplo, o pão e a água, o pão e vinho como símbolos da carne e do sangue do Senhor, né? Como uma representação do sacrifício total dele, né? Você divide ali, mas representando o sacrifício dele. Então, esse é um símbolo cuja interpretação não vai variar. Ainda que você sirva biscoito ou sirva um pedaço de qualquer outra coisa sólida como representação do corpo de Cristo, ainda assim será a representação do corpo de Cristo. O Gustavo falou mais cedo sobre a serpente, né? Como que ela é retratada em determinadas passagens, e como ela foi parar como um símbolo de Cristo. Então tá aí um exemplo de um símbolo que pode realmente, né, ter uma interpretação variada, embora eu sou levado a dizer que o símbolo primeiro desse símbolo que é a serpente é Cristo, né, um ser de luz, né? O Gustavo pode depois entrar mais em detalhes, né? Existem estudos que remontam aí a muito tempo, em que acreditava-se que esse seria realmente um símbolo primário do Salvador, né? E o Satanás tentou imitar esse símbolo, ainda no jardim, né? Então depois o Gustavo pode até falar melhor sobre isso. Por isso que lá em Moisés esse símbolo é retomado, lá no livro do Êxodo esse símbolo, não é do Êxodo, perdão, é outro livro, esse símbolo é retomado. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: existem símbolos que realmente a gente não vai receber a interpretação deles de cara. Exemplo, símbolos do templo, né? Você tem que ir várias vezes no templo para você aprender o que esses símbolos significam. Não adianta ir uma vez e duas, até porque isso não vai adiantar. É uma escola, né? Isaías falou muito bem, né? Vamos lá, vamos subir ao monte da casa do Senhor para que ele nos ensine. Então a gente tem que ir lá, porque a casa do Senhor é uma casa de aprendizado, tá? Então quem quer entender sobre os símbolos do templo e relacionados com a investidura, símbolos e sinais, né? Não só os símbolos, mas os sinais também, tem que ir no templo várias vezes,
o Espírito vai ensinar, né? Agora, o que eu penso que a gente deve evitar é quando eu faço uma coisa usando um símbolo e não faço sem ter em mente o que aquele símbolo quer dizer. E eu vou falar novamente sobre o sacramento, que vai entrar dentro disso que você falou, Adriano. Aqui na nossa região ainda não estamos frequentando a igreja, estamos em casa. Então hoje eu ministrei o sacramento para minha família. Se eu vou lá, faço a oração e não estou entendendo, não estou com a mente em Cristo, porque aquele ali é um símbolo do sacrifício dele, eu estou só servindo pão e água mesmo. E se minha família, minha esposa, meus filhos e minha sogra comerem o pão, beberem da água, e só por comer, e tá louco para sair dali rapidinho para acabar, vai ser só comer um pedacinho de pão e vai ser só beber um pouquinho de água. Então, eu acho que o meu receio é quando a gente faz isso. É quando a gente tem o símbolo e a gente está fazendo alguma coisa ali simbólica sem ter realmente em mente o que aquele símbolo está nos ensinando. E para muitos de nós já está claro o que o sacramento significa. E eu acho que aqui no caso é um caso de depreciação do símbolo, né? De supra valorizar, né? Não de super interpretar, mas de supra interpretar um símbolo que é tão importante. Talvez o Gustavo possa falar sobre entender um símbolo além do que ele quer dizer, né, Gustavo? Eu gosto muito, Jacó 4,14 fala que os judeus, vou ler aqui, né, melhor consultar, fala aqui, que por causa da cegueira deles, porque eles olharam além do marco, a Escritura fala no 14, versículo 14, Jacó 4. Deus tirou-lhes sua clareza, entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim o desejaram. Ou seja, receberam muitas coisas que não podiam entender, porque eles olharam além do marco. Lá no livro de Mórmon, lá a mãe Lemuel pediam para Nefe explicar as coisas, né, os elementos do sonho que o pai deles teve, e Nefe pergunta, por que você não pergunta ao Senhor? Né? E eles falam, né, que o Senhor não dava a compreender, mas eles nem sequer perguntavam. Eles já nem confiavam mais que eles podiam perguntar e responder. Diferente de Nefe, né, que pede, e o anjo vem, o Espírito pergunta, né, o que deseja, ele fala, quero compreender as coisas que meu pai viu. Então, o que eu acho mais preocupante é isso. Né? A gente tem um oceano de símbolos, mas se a gente não quiser compreender, a gente não vai compreender. Né? Aí você fica no sub, né? Tem um monte de coisas simbólicas e elas passam. Ou o que pode acontecer também é se a gente não tiver o foco no marco que é Cristo. É Cristo e o Evangelho ali em torno de Cristo. Todo o simbolismo nas Escrituras ou no templo, aonde quer que for, relacionados ao Evangelho, eles vão apontar para Cristo, ou para verdades do Evangelho. Então, se estiver nos levando para Cristo, eu creio que a gente pode ficar tranquilo. Se a gente está vendo outras coisas mirabolantes, além de Cristo e do plano de salvação, pode ter certeza que alguma coisa deve estar equivocada aí, né? Então, acho que é uma fórmula segura, se a gente quiser e deve, né, se aventurar aí nessa aventura que é interpretar, compreender os símbolos, estudar os símbolos, é ter isso em mente. O foco é Cristo, ele é o marco, né, e tudo vai apontar para ele. Né? Como fala a Escritura no livro de Mórmon, todas as coisas prestam testemunho dele, são símbolos dele, servem para nos levar até ele. Magnífico. Para a gente encerrar, a gente já está aí com 1 hora de live, né? Uma última perguntinha aqui do irmão Wellington Eloy. Já vai dar a hora, a gente tem que pensar aí no futuro, né? Na janta do pessoal, que o pessoal está aflito. O Wellington Eloy, que é do canal Wellington Eloy, né? De música da igreja, inclusive quero pedir para todo mundo dar uma passadinha lá, se inscrever e conhecer o trabalho dele. Ontem teve uma live linda que eu me emocionei ouvindo as canções que foram cantadas lá, de fato foi muito espiritual. Ele faz uma pergunta aqui, né, bem clássica, né, das pessoas que estão conhecendo a igreja, né, e
a nossa arquitetura remete logo para isso, né? A nossa arquitetura da igreja, dos templos, remete logo para isso, mas isso aqui dá margem para muita discussão, né? Para que serve a ponta que tem nas capelas, né? O irmão Adriano até falou, não é um para-raio, né? Se a gente for parar para pensar, né, na verdade, essas construções arquitetônicas de templos, desde o passado, né, que tem essa construção apontando para o alto, geralmente é para conectar a terra com o divino, né, com os céus. A Torre da Babilônia, que foi construída, né, tinha esse intuito, né, de fazer com que uma construção de mães humanas chegasse até os céus, né. As pirâmides do Egito, né, que tem aquela base terrestre com a ponta apontada para o céu. Então, esse é um símbolo muito antigo, que não é só característico da nossa religião, é característico de várias civilizações. Todos os templos de diversas religiões, diversos credos possuem esse simbolismo, né, da terra tentando se conectar com o divino, e na nossa religião é exatamente isso, é mostrando que a igreja é guiada por revelação diretamente dos céus. Pode falar, Ed. Tá, eu vou agregar ao seu comentário, que está corretíssimo, né, essa forma ogivada, é isso mesmo, né, é sempre apontando para o céu. Agora, tem uma outra razão, pessoal, é o seguinte, nos Estados Unidos da América, e a gente tem que lembrar que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada lá, os monumentos religiosos, sobretudo de origem cristã, todos eles têm uma torre assim, tá? Se você for na presbiteriana, vai ter assim, na batista vai ser assim, na wesleyana, qualquer outra igreja que realmente se caracterize como igreja, vamos por assim dizer, né? Elas vão ter essas mais tradicionais, mais antigas, mais tradicionais, vão ter essa forma, essa torre na frente. E a Igreja de Jesus Cristo também, né, vai adotar esse símbolo que é para distinguir. Aqui no Brasil é muito atípico, que uma igreja, você pode ter um galpão que é uma igreja, você pode ter uma loja que foi transformada numa igreja, né? E tudo bem, você põe a placa lá, é uma igreja, tranquilo. Mas lá não, lá, quando você passa, você está de carro e você vê aquela construção, opa, é uma igreja. E para muitos viajantes, para muitos passantes, aquilo ali, olha, tem um templo religioso, eu vou parar ali fazer uma oração, eu vou buscar ajuda, né? Então acaba virando um ponto de referência. E para nós, para nossa sorte, é algo que realmente caracteriza, rapidamente remete as pessoas à nossa igreja. Então a sua pergunta é muito pertinente e eu aposto que muita gente não sabia desses detalhes. Gustavo, quer complementar? Gustavo. Tem mais coisa também, né? Por exemplo, se você pegar uma foto da Torre do Templo de Nauvoo, você vai ver que essa ponta, né, tem um Anjo Moroni lá, a base ali forma alguns octógonos, né, um octograma, né, ou seja, uma figura geométrica com 8 lados. Se você procurar fotos do batistério do templo, você acha fácil na internet, você pode ver que ela tem 2 formas, ou é um círculo, ou uma muito comum é esse octograma, né, esse octógono. Lembrei do UFC, né? Que é o quê? Né? Formado por 8 lados. O número 8 nas escrituras, ele sempre está associado a alguma coisa relacionada a um novo início, a um recomeço. Por exemplo, lá na Arca de Noé, você teve 8 pessoas que foram salvas, a família de Noé, e quando termina o dilúvio, o Senhor fala, né? Crescer e multiplicar, porque ali é um recomeço, né, para a humanidade. E todos vão vir aí da semente aí de Noé, dos filhos dele. 8 é a idade para o batismo, que simboliza aí o nascer de novo, o recomeço, uma vida nova. Os jareditas, eles, né, recebem a promessa que o Senhor dará uma terra nova, a terra prometida. Eles vão ter uma nova vida e um novo mundo. E eles veem 8 barcos. Então tem vários exemplos, tem mais também, relacionado ao número 8 nas escrituras. E aí, será que é coincidência, né? Você tem uma figura, aquela pia, né, que está sustentada ali por 12 bois, ela tem, em muitos templos, ela forma uma figura geométrica de 8 lados, né? Um octógono. Eu entendo que não, né? Muitos estudiosos falam isso, né? E nas igrejas, naquelas catedrais do período medieval, se você fizer quem quiser pode pesquisar isso aí, vai ver que muitas fontes batismais têm esse formato de uma figura geométrica, né, um octógono, 8 lados aí. Então,
A gente falou do padronismo, né? Tá aí um exemplo. Coisas do passado, coisas atuais, coisas da restauração, símbolos que se conectam e que são semelhantes. E aí, só olha a torre lá do Templo de Nauvoo, outros templos, você acha ela lá. O Daniel está perguntando aí se é o círculo dentro do quadrado que você está se referindo, ou se ele está perguntando, é o círculo dentro do quadrado? Eu não sei se ele quis dizer uma coisa ou outra aí, mas o que eu sei é que o círculo dentro do quadrado fala sobre a Terra apontando para os seus 4 lados, né, e seus 4 cantos. Na verdade, o círculo representa o reino celeste, porque ele é eterno, né? E o quadrado representa a Terra por causa dos 4 lados. Então, um círculo dentro do quadrado é um templo, é o céu na Terra. E aí tem mais um detalhe que é o seguinte, né? Desde o período medieval, ali os primeiros artistas, eles retratavam Jesus segurando um compasso, né? E esses símbolos são ligados ao sacerdócio, tanto Arone quanto de Melquisedeque. O esquadro você usa para formar ali o quadrado. O compasso, você consegue fazer um círculo perfeito. E daí, então, né, o esquadro representando o sacerdócio arônico, que é ligado, como falam as escrituras, às questões temporais desta terra. E o círculo, o compasso, simbolizando o sacerdócio maior, que é, né, por meio dele que a gente alcança os poderes da divindade, né? Estão relacionadas às coisas da eternidade, o dom do Espírito Santo, as ordenanças do templo. Então, são símbolos aí. Se você quiser ver uma dessas pinturas que o Gustavo está se referindo, aí você pode jogar no Google daqui a pouco, William Blake, Deus com um compasso. Acho que você vai ver uma pintura muito bonita, né, desse pintor que eu sou muito fã. Você vai ver várias ilustrações dele. Pesquisem sobre o William Blake. Ele gostava de passar essa interpretação simbólica dentro das pinturas ali da época dele. É bem legal. Pessoal, tá muito tarde, a gente precisa concluir. Senão a live vai ficar muito longa. Então é um prazer ter ficado com vocês aqui, ter ouvido vocês. Né? Obrigado por tudo que vocês compartilharam, pelo grande volume de conhecimento que foi derramado sobre nós hoje. De fato, foi um privilégio estar com vocês aqui, tá bom? Para concluir, eu vou ler aqui uma citação do Elder Bruce R. McConkie, o Messias Prometido, né? De 1978, ele diz assim: todas as ordenanças divinas, ou seja, todos os ritos instituídos por Deus, todos os sacrifícios, símbolos e paralelos, tudo que Deus deu a seu povo em todas as épocas, tudo foi ordenado e preparado de modo a dar testemunho do Filho, como o Gustavo falou, e a ancorar a fé dos crentes. Então, os símbolos servem para isso, para ancorar a nossa fé. E na redenção, a qual ele fora preordenado a realizar, né? Então, de fato, tudo ali remete para Cristo, né? Como a gente aprendeu aqui hoje, né? Então, quero agradecer a presença de vocês. Desde já, quero estender um outro convite, né, para vocês, para a gente participar de uma outra live como essa, talvez para falar novamente de símbolos, porque é um assunto que rende muito. Não tem como a gente abordar tudo agora, né? A gente pode tirar um dia para falar só dos símbolos de Cristo, outro dia para falar só dos símbolos das ordenanças, símbolos do Velho Testamento. Tem muita coisa, é um volume muito grande, não tem como falar tudo agora, né? Então, desde já aqui, deixo meu convite. Vou pedir para vocês, pessoal que nos assistem, para conhecerem a página Linha Sobre Linha lá no Facebook e acompanhar os podcasts semanais todo domingo. O que você viu aqui é apenas uma amostra do que tem lá no estoque do Linha Sobre Linha, que tem muita coisa legal lá nas séries que o Gustavo Rodrigues e o Ed Souza trazem para a gente. Peço para vocês também conhecerem a minha página, o Que Firme Alicerce, que está lá no Facebook, tá bom? Conheçam também o nosso canal e temos muitos projetos para trazer aí adiante e vou deixar as considerações finais agora com vocês, Ed Souza e Gustavo Rodrigues. Bom, primeiramente agradecer mais uma vez, né, você pelo convite, a parceria aí com o Gustavo Rodrigues e o pessoal que se dispôs a parar um pouquinho para estar aqui com a gente dividindo isso, para nós é um privilégio. Dizer para vocês que o Senhor quer dividir conosco o conhecimento que Ele tem, todo o conhecimento que Ele tem, mas Ele não vai disponibilizar para nós a menos que nós busquemos.
E a gente tem que começar pelos símbolos, né? A gente começa aprendendo das coisas dele pelos símbolos, e aos poucos ele vai nos mostrando as maravilhas que ele tem para mostrar. Ele vai nos mostrando os seus mistérios, né? E quando nós entramos para esse nível de aprender os mistérios de Deus, meu irmão, daí para frente é só subida, porque é só coisa boa, viu? Então não deixem realmente de curtir o que a gente tem para poder oferecer para vocês, mas muito mais do que isso, estudemos as escrituras com mais afinco, levemos mais a sério a ponderação sobre as escrituras, vamos tomar nota sobre as coisas que nós estamos lendo e estudando, vamos orar a respeito dessas coisas, porque essa é uma maneira de nós nos prepararmos para receber mais, e o Senhor, de fato, vai nos dar mais, com certeza. Então, é por isso que eu quero pedir de vocês. Eu só quero fazer uma piada aqui, que o Ed Souza, no começo, começou no Reino Celestial, todo iluminado, e agora ele tá chegando nas trevas exteriores, ó. Tá ficando tudo escuro aí, ó, ao redor dele. Ele é a estrela que resplandece, ó. A escuridão. Olha só, agora tá brilhando, rapaz. O cara, ele ensinou pra gente aqui, ó. Só eu percebi, só eu captei isso aí. Gustavo. Adriano, muito obrigado. Quero te agradecer, né, essa iniciativa excelente, canal Que Firme Alicerce. E quero agradecer a todos que acompanharam, quero agradecer a todos que participaram, aí as perguntas, comentários. Muito bom. Quero, né, incentivá-los a continuar acompanhando o canal, a página Que Firme Alicerce. Acompanho Linha Sobre Linha também. E quero dizer o seguinte, na igreja, nós, como membros da igreja, nós precisamos dominar duas linguagens. Uma a gente já consegue, que é o português. A outra é a dos símbolos. Porque o evangelho, ele é todo imerso em símbolos. As escrituras estão repletas de símbolos, o templo está repleto de símbolos. É a principal linguagem que Deus usa, tanto nas escrituras como nos templos, é o simbolismo. E mais do que figuras, mais do que parábolas, mais do que alegorias, mais do que desenhos, formas, os símbolos, eles têm a capacidade de nos levar a Cristo. Esse é o principal objetivo dos símbolos, e eles nos ajudam a fixar mais plenamente no nosso coração, na nossa mente, as verdades gloriosas do Evangelho, de uma forma bem mais profunda, né? Desde que haja a influência aí do Espírito Santo, desde que a gente tenha realmente olhos para ver, ouvidos para ouvir, e o coração aberto para compreender estas coisas. Se nós buscarmos, eu tenho certeza, Deus, ele nos abençoará com um entendimento maior e mais profundo do Evangelho. Então, deleitem-se nos símbolos, porque eu posso afirmar, realmente aprender e compreendê-los é deleitoso. E é isso aí, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Com essas palavras lindas aí do Gustavo, né, de autoridade geral, né, nós nos despedimos. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do Jason Ferrer. Ele, que é um ateu, citou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em vídeos e quem é mais antigo aqui do canal sabe que eu já fiz algumas reações a determinados vídeos do Jason, né? E ele sai às ruas entrevistando cristãos em geral e fazendo perguntas a esses cristãos, né? Normalmente perguntas capciosas, perguntas para colocar em xeque a fé. E a gente vai analisar principalmente nesse vídeo como o Jason Ferrer não mostra a realidade por completo, sendo que ele próprio admite, no final desse vídeo que nós vamos analisar aqui, que as pessoas que ele entrevista não têm capacidade para responder as perguntas que ele faz. Por quê? São pessoas simples que não só não teriam a capacidade de responder perguntas a respeito de religião, né, as perguntas que ele faz a respeito de religião, mas como não teriam a capacidade de responder outras perguntas mais difíceis, a respeito do Estado, a respeito do funcionamento qual é a diferença entre o poder legislativo, executivo e judiciário, qual é a diferença do primeiro setor, do segundo setor para o terceiro setor, certo?
Então, vamos ver como é esse tipo de conteúdo é capcioso. Ele não mostra a realidade por completo, né? Sendo que eu vou te apresentar os fatos. O próprio Jason Ferrer, ele admite isso em vídeo. Vamos escutar aqui, ó. Mais um vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não tem como fazer muitas perguntas complexas. Eita, olha lá. Ô, pessoal, tô aqui parando a programação de vocês para dar um anúncio muito importante. Veja bem, muitas pessoas perguntam, Jason, por que você não faz perguntas complexas? Por quê? Perguntas difíceis, perguntas mais inteligentes, mais rebuscadas, mais sofisticadas. Vamos. Pessoal, eu não tenho condições de fazer isso com as pessoas. Admita. Afinal de contas, eu não ando com um cartaz procurando onde tem pessoas que fez tese acadêmica para doutorado, para um mestrado, ou quem já fez um tipo de tipologia, coesão, coerência, inferência, um trabalho acadêmico, ou seja lá o que for. Então eu não tenho condições. As pessoas que estão na rua são pessoas simples. Eu não vou para bairros riquíssimos aqui, porque senão as pessoas nem sequer param. Ah, tá admitido, né? Então as pessoas que você entrevista são pessoas simples aí. Está admitido. Esses são os fatos, tá aí, tá? Com os fatos você tem que lidar. Então você aí, ó, lide com os fatos, tá? Esta é a realidade como ela é, como ela se apresenta. Confirmada pelo próprio feitor aqui do vídeo, né? Pelo sujeito que fez o vídeo aqui. Pois muito bem. Verifique a inscrição do canal antes da gente entrar no conteúdo. Isso foi só uma breve introdução, foi só um aperitivo, tá? Veja se a inscrição está toda certa, se ela já está feita. Veja se você já ativou o sininho e está em todas para você receber todas as notificações. Se não tiver, clica em todas e aí você vai sempre receber as notificações, tá? Além disso, veja se você já deixou um comentário, né? Para a gente saber o que é que você pensa a respeito desse assunto, qual é a sua opinião, o que é que você acha. E se você ainda não foi, vá nos 3 pontinhos. Porque como eu gravo no modo selfie, é o charme desse canal, gravar no modo selfie, tá? Você vai nos 3 pontinhos, coloca a melhor resolução possível, caso eu já não esteja em tela cheia aí no modo selfie. Se você fizer isso, eu vou ficar em tela cheia para sempre. E aí, se sair, você vai lá e faz de novo, tá? Pois muito bem. É isso, né? E não deixa de ir no grupo do Facebook, né? A respeito aqui do canal. Então, ou seja, nós temos um canal aqui no YouTube e temos um grupo no Facebook também, ou seja, o grupo do canal Vitor Neres no Facebook, para a gente trocar uma ideia mais de perto, né? A gente falar a respeito de conteúdos aqui do canal. Então, para você que gosta ou não deste canal, chegou o seu momento. Vai nesse grupo, que é uma espécie aí de comunidade do canal, tá bom? A você que quiser me xingar, quiser, sei lá, reclamar dos meus vídeos, ou para você que gosta também, vai neste grupo, tá bom? Pois muito bem. O seu Jason Ferrer é sempre muito capcioso, né? Em determinados momentos aí mandou indiretas para mim aqui no canal, você vai estar acompanhando aí na tela, né? E é curioso a forma como ele faz os vídeos, né? Se o Jason Ferrer fizesse uma análise concreta, uma análise verdadeira da realidade, ele não só te apresentaria, né, que pessoas simples não conseguem responder as perguntas dele, mas que as perguntas dele a respeito de religião, mas essas mesmas pessoas simples não conseguiriam responder as outras perguntas. Então, o ponto é, o problema não é que as pessoas são doutrinadas por religião. Às vezes é falta de capacidade de responder. A pessoa não teve muito estudo, infelizmente, ou não se interessa por temas para saber das coisas, né? Essa é a realidade. O povo brasileiro é desse jeito. Não é só para a religião, como quer fazer parecer o seu Jason Ferrer, mas sim é para muitas e muitas e muitas questões, tá? Tenho certeza que se você fosse para as ruas fazendo a pergunta, meu irmão, responda aí qual é a diferença do primeiro para o segundo, para o terceiro setor da administração. Eu tenho certeza que a maioria não ia saber responder.
quais são as funções do executivo, do judiciário e do legislativo, certo? O que cada um pode e o que não pode. Tenho certeza que também as pessoas não saberiam responder. Então não venha querer passar essa imagem de que não, a religião é que doutrina e por isso as pessoas não sabem responder as coisas, né? Então vamos lá, falei bastante aqui já, né? Foi uma introdução aí apetitosa. Vamos em frente. Você está no canal Além da Fé. Além da fé, realmente. Um privilégio muito grande receber. Está além da fé, né? Perguntas além da fé você não faz. Sul, Sudeste e Só, é um trocadilho só. E você que está fora do Brasil, por gentileza, recebe aí o meu fortíssimo abraço. Não, vamos pra frente aqui. Não propaganda não, vai. Vamos pra frente aqui. Alguma crença em alguma divindade, em algum Deus? Sim. Qual Deus? A igreja do Jesus Cristo, que é chamada a Igreja dos Mormons. Ué, da Igreja de Jesus Você Cristo. acredita nesse Deus? Porque não, Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. Então qual é o Deus que a senhora acredita? Deus de nós, todos os deuses é o mesmo Deus. Então, com as leis, com as crenças. Todos os deuses é o mesmo Deus? Não, o Deus e todas as igrejas são o mesmo. Então, olha lá, ele pega uma senhora que chega, ó, ela já está rindo aqui no vídeo, ó. Veja aqui. Ela está rindo, passando a mão na cabeça. Rapaz, que esse cara chato tá me apurrinhando aqui? E fica me fazendo pergunta, né? Então, para você que gosta de conversar a respeito de religião, que gosta de conversar a respeito de qualquer assunto, eu sempre indico, para você que gosta de debater tudo, eu sempre indico o livro do Arthur Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem ter razão. Sempre falo dele, porque, para mim, um dos melhores sujeitos para analisar aquilo que é ruim é o Schopenhauer, né? Então, qual é o modus operandi do Jason? O que ele faz com as pessoas? Ele fica fazendo questões ad infinito, certo? E o brasileiro, ele não sabe disso. Ele não sabe essa jogadinha, esse macete. Que é o seguinte, quando você faz questões para alguém, essa pessoa passa a receber informações de você. Quando você começa a questionar essa pessoa, você passa a receber informações dessa pessoa. Então, ficar se justificando por muito tempo em um suposto debate ou em um debate aqui, né? Você está perdendo. Quando uma conversa é sincera, quando ela está fora dos moldes dos debates modernos, certo? Isso se reveza, não é uma pessoa ficar te interrogando. É por isso que quando você é abordado, por exemplo, pela polícia, o que eles fazem? Observe se não é verdade isso aí. A polícia ela só começa a fazer perguntas. Passe a sua CNH aí, passe seus documentos. Né? Por quê? Porque ele está te interrogando, entende? E é uma vantagem quem interroga sobre aquele que está sendo interrogado. Porque quem interroga recebe informações. E quem é interrogado tem que só passar informações. Então, você só sai perdendo. Entende? Só que o brasileiro ele não sabe disso. Coitado da senhora. A senhora chega e está passando a mão aqui na cabeça de rapaz, eu tô com meu feijão no fogo, o meu arroz está queimando, este cabo está me fazendo perguntas aqui. É isso aqui, né? Mas vamos lá. O Deus dos Mormons é o mesmo Deus da Igreja Universal, da Igreja Adventista, do Candomblé, da Umbanda. O Candomblé não, né? O Umbanda é outra história. Tá, aí aqui que engraçado, né? Sim, a senhora aqui não sabe responder, e tá tudo bem, nem todo mundo sabe responder de tudo, né? Só que não é só a respeito de religião como o seu Jason faz parecer. É a respeito de várias perguntas, né? Perguntas políticas, como eu falei aqui no começo do vídeo. Eu duvido o seu Jason Ferrer chegar para as pessoas na rua e perguntar qual é a diferença entre o setor primário, né, entre o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor da administração. Qual é a diferença entre executivo, judiciário e legislativo? Ou seja, né, esse argumento de que as pessoas só não sabem de religião já cai por terra, tá? Isso não pode ser usado, certo? Isso sim é mostrar a realidade por completo e não fazer um sensacionalismo barato, tá? Eu só quero a verdade, bicho. Se você é ateu e você tem a verdade, mostre, certo? Mas a verdade não está sendo mostrada por completo, isso é auto-evidente. É só você ver aqui, tá?
Pois muito bem, aí ela fala aqui, né? Deus é o Deus de todos. Sim, Deus, ele é Deus de tudo. Só que, e se você tivesse num debate sério, né? Se você tivesse numa conversa séria, aí sim você iria responder, tá? Sim, as religiões podem ter óticas diferentes a respeito de Deus. Porém, Deus é um só. Em última instância, a senhora está certa. Só que com o artificialismo, a pirotecnia aqui, né, do Jason, ele faz parecer aí de forma indireta, não, tá vendo? Ela não sabe o que está falando e tal. Em última instância, a senhora está certa, né? Apesar da simplicidade dela. Como é que a senhora me descreve esse Deus? Descreve um Deus normal. Um Deus normal. Qual é a diferença do Aí seu ele Deus para os fica, outros deuses? Não tem diferença não. Também é a mesma coisa. A mesma coisa? Tá bom, obrigado, agradeço, viu? Bom, eu estou aqui com quem? Natália Farias. Natália, me diga uma coisa, você, antes de tudo, permite tua imagem para o nosso canal? Sim, Muito obrigado. Você tem alguma fé religiosa? eu sou católica. Então você tem um Deus. Você poderia me dizer mais ou menos por que você acredita em Deus? Porque ele é o Todo-Poderoso. Você poderia me descrever como é que seria esse teu Deus? tá, se essa pergunta fosse pra mim, né, o que eu diria? Porque, a princípio, eu tive uma resposta espiritual, eu vejo lógica nos ensinamentos de Deus e Jesus Cristo, eu vejo uma coerência, eu vejo que é o assunto que você tem mais provas, evidências históricas do que qualquer outro, certo? E que se você não acredita nos relatos que a Bíblia ou outras escrituras fazem, né, o livro de Mórmon também faz a respeito de Jesus Cristo, você pode não acreditar em qualquer outra coisa, porque é o assunto que mais tem evidências no mundo, certo? Você pode acreditar, por exemplo, que Júlio César não existiu. Você pode acreditar que, sei lá, Cleópatra não existiu, que, enfim, qualquer personagem histórico, que Napoleão Bonaparte não existiu, você pode acreditar, tá? Porque aonde você tem mais evidência é falando a respeito de Jesus Cristo. Você tem o local do Jardim do Getsemane, você tem o sepulcro, cara, você tem tudo, relatos históricos, você tem Flávio Josefo, que não era um cristão. Então, tudo isso, toda essa lógica me faz crer que não é uma simples coincidência, aliada à experiência espiritual que eu tive quando eu perguntei a respeito da existência de Deus, certo? Então, se eu estivesse sendo entrevistado, por que você não veio me entrevistar, seu Jason Ferrer? Cadê você aqui nas minhas ruas, né? Ele entrevista o povo que, tudo bem, o povo não sabe responder, nem todo mundo sabe de tudo, né? Mas é esse modus operandi. É por isso que eu sei que quem gosta do Jason Ferrer vai vir aqui e vai ficar bravo, vai falar, olha, mas tá vendo? Não sei o que, não fale mal do meu Jason, mas é a realidade, bicho. Eu estou te mostrando os fatos, como eles são. Qual é o fato que eu não te mostrei aqui, certo? Essa é a realidade como ela é, as coisas como elas se apresentam, certo? Mas vamos lá. Uma descrição básica. Tudo. Não tem, assim. Então, seria tudo mais ou menos assim, o quê? Como é que você... Por exemplo, você é casado ou não? Não, Tem filho ou não? tenho. Por exemplo, você conseguiria descrever teu filho. Como é que você descreveria Deus pra mim? Meu filho, então. Eu descreveria Deus como fala o relato em Gênesis, né? De que nós somos a imagem e semelhança dele, certo? Eu descreveria como o Novo Testamento fala quando Jesus Cristo foi apalpado, certo? Né? Quando ele teve a sua mão apalpada, com as suas feridas ali, né? Que ele tem um corpo tangível. E sim, você vai ter diferenças teológicas para os católicos, você vai ter diferenças teológicas para os protestantes. Agora, uma pessoa não saber explicar como Deus é, não quer dizer que todas as pessoas sejam manipuladas pela religião como o seu Jason o faz parecer, né? Mas quer dizer que as pessoas simplesmente não sabem, como elas não sabem a respeito de diversos assuntos.
A realidade é ou não é desse jeito? As pessoas sabem a respeito de muitas coisas. Vou insistir de novo. As pessoas sabem o que é o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor da administração. As pessoas sabem o que é o legislativo, o executivo e o judiciário. As pessoas sabem o que é a pirâmide de Maslow, certo? Então, não dá. Não dá. Aí, tu quer fazer parecer que é só com religião que as pessoas não sabem? Para dizer que é uma doutrinação? Então as pessoas também, todas, se você partir por essa lógica, tudo que as pessoas não sabem logo é doutrinação, então todo mundo é doutrinado, bicho, em alguma instância, certo? Agora, se você... uma coisa que eu gosto bastante da filosofia, né, é também, além de outras filosofias, é a respeito do conhecimento empírico, que por intuição, certo? E não intuição como a palavra é definida hoje, mas eu não vou me estender muito aqui, vai ficar desse jeito aqui mesmo, tá? Para dar uma explicação simples, é que por intuição, por percepção da realidade, as pessoas entendem que existe um Deus, ainda que elas não saibam descrever, ainda que elas não saibam distinguir o que é da fé delas ou não, elas conseguem perceber que existe um Deus, que as coisas elas têm ordem, que as coisas elas têm uma lógica. E, diferentemente disso, não acontece para com o ateísmo. É simples, certo? A maioria das pessoas, o ser humano, ele, por um conhecimento empírico, ele consegue realmente perceber, caramba, isso aqui só pode ser obra de um Deus. E isso, por si só, também deveria ser evidência na cabeça de todos, que de fato existe um Deus, certo? Não tem como você observar toda essa lógica e essa lógica não ter um efeito sobre as pessoas. Agora, se as pessoas não sabem explicar com detalhes tudo, paciência. Aí já é uma questão de conhecimento que o brasileiro em geral não tem realmente, né? Vamos seguir aqui mais um pouco para ver o que a gente extrai desse vídeo de Jason. Alto. Isso daí, né? Tá bom. Obrigado, te agradeço, tá? Bom, estamos aqui com quem? Júlio César Fernandes Soares. Júlio César, me responde uma coisa. Você, religiosamente, acredita em alguma coisa? Candomblé. Candomblé? Mas eu digo que você tem algum... Tu vê que o bicho é folgado, né? O caba fala, ó, eu vou até voltar aqui. Tu pode ver o que ele faz, ó. Ó. O cara fala candomblé, ele dá um foco na cara do cara. O bicho é folgado demais, né? Ó. Vamos pra frente. Religiosamente, você acredita em alguma coisa? Olha lá. Candomblé. Aí ele dá um foco na cara do cara. Olha. Mas isso aqui é o puro sensacionalismo, bicho. Tem algum Deus, alguma coisa? Olha. Você acredita? E por que você acredita? Porque eu sigo minha religião, Candomblé, eu acredito em Oxum e Iemanjá. Aí. Tá, mas eu digo assim, por que você acredita neles? Porque eu fui educado por essa crença, acreditar neles. Aí, ó. Tá vendo? Viu? Ó, ele dá uma pausa porque eu fui educado por eles, né? Então, a impressão que ele quer passar é justamente essa que eu já te descrevi desde o começo do vídeo. É que as pessoas elas são doutrinadas e só acreditam por essa doutrinação, certo? E que não existem outros elementos além disso. Então o povo só é manipulado, né? E por isso que eles seguem a fé que seguem. Então, isso não é uma verdade, certo? E se o Jason nos seus vídeos apresentasse a realidade por completo, aí sim eu falaria, olha, ele está pelo menos, no mínimo, ele começou a fazer uma análise dessa questão de maneira séria, né? E não pegando partes da realidade e omitindo outras, né? Pois muito bem, é isso o que eu gostaria de ter falado nesse vídeo. Não sei se ficou faltando alguma coisa, acho que não. Não deixa de ir no grupo do Facebook, tá? A respeito... O vídeo do Jason continua aí, mas é isso aí, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Não deixa de ir no Facebook,
no grupo do canal, lá na comunidade do canal Vitor Neres. Vai lá no Facebook, é muito bom esse grupo, vai ser muito legal. Não deixe de ir, vou deixar fixado nos comentários, tá? E lá, qualquer coisa que tenha faltado eu falar neste vídeo, você vai lá e comente se você quiser saber, tá bom? É isso. Até mais.